relatada na Bíblia, relatada nas Escrituras, aconteceu em Gênesis 14, versículo 14 a 16, quando naquela ocasião a guerra dos reis levou Abraão a pelejar uma batalha instruída por Deus, direcionada por Deus. Diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, Ló armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Aqui nós temos, no primeiro registro de uma guerra que a Bíblia relata, Abraão indo em busca daquilo que tinha sido tomado do seu povo, inclusive seu irmão. Ou seja, foi em defesa, em propriedade, em defesa de propriedade, em defesa de bens. Depois, mais à frente, no capítulo 17 de Êxodo, nós temos a guerra contra os amalequitas, quando então Moisés vai direcionar o povo para pelejar contra os amalequitas. Naquela ocasião, nós temos aquele cenário de que Arão e Ur, eles sobem junto com Moisés e seguram os braços de Moisés, enquanto o povo guerreia, Moisés fica com as mãos estendidas e o povo vence. Quando ele abaixa as mãos, o povo é derrotado. Fica em Êxodo 17, versículo 8, até o versículo de número 13. E assim, nós vamos observar, irmãos, que aquela missão, ela também tinha um objetivo de estabelecer norma, estabelecer a justiça de Deus. Os amalequitas, eles eram maus, fizeram aquilo que desagradava a Deus, eles eram dominadores, eles eram um povo que marchava tomando a cidade, destruindo todas as cidades. E aí fica registrado que Moisés instruiu Josué para escolher homens, sair a peleja contra Amaleque, que era um rei cruel, que estava trazendo grande desgraça para aquela região. Então assim Israel sai e prevalece contra as injustiças amalequitas e contra aquele povo. Irmãos, aqui no texto nós temos também exatamente esse assunto. No capítulo 21 de Números acontece a mesma coisa. Israel não vai atrás de guerra. Israel não é um brigão de rua que fica procurando a quem bater. Israel não está desejoso de guerra e de espada. Observe comigo que o texto começa nos mostrando que o rei cananeu de Arade, que habitava no Negueb, ouviu que vinha Israel pelo caminho. E observe que Israel tem uma mensagem de paz anteriormente no capítulo 20, quando Moisés vai pedir para que eles possam passar nas suas regiões, nas regiões que estavam à sua frente. Ele não tenta ir e tomar terra de ninguém. Ele envia mensageiros para que possa passar por Edom. E o rei diz: não vamos passar por aqui. Ele vai dizer: não vamos pegar nada de vocês. E o rei fala: não vamos passar por aqui. O que Moisés faz? Moisés desvia o caminho. Capítulo 20, versículo 14 até o versículo de número 21. Então, aqui mais uma vez, nós vamos observar que Moisés não está com as tropas de Israel, com o povo de Deus, procurando conflito, guerra. Mas, enquanto marcha, aquele rei que estava habitando o Negueb viu Israel vindo para passar por sua região e vai pelejar contra Israel. Israel é atacado. E o que eles fazem? Eles atacam Israel e eles levam reféns, eles levam o povo cativo, eles levam algumas pessoas com eles, tomam prisioneiros com eles. E aí Israel vai resgatar aqueles que se foi levado. Então há de fato uma forte batalha e tem morte
e destruição. Nós nos lembramos que recentemente uma guerra estourou em Israel, na região da Palestina, ali na faixa de Gaza, nas fronteiras, e aquela guerra não foi ocasionada por Israel tentar bombardear a Palestina, ir na Palestina e tentar recuperar uma propriedade que era deles, por possessão. A Palestina, vale lembrar que historicamente é uma área de propriedade de Israel, mas que Israel cedeu, deu espaço para que aqueles povos que habitavam ali na divisa pudessem ocupar. Aquilo foi reconhecido, Israel cedeu espaço, mas um grupo terrorista se instalou ali, buscou atacar Israel posteriormente, e Israel reagiu àquilo ali, reagiu com domínio ferrenho, com domínio territorial, com domínio através de força. Então, nesse cenário, nós precisamos observarmos qual é o tema que aqui nos aparece, por que está falando isso nas Escrituras. Porque, de fato, a grande falácia dos pacifistas que buscam a paz em uma doutrinação ideológica e que buscam a paz diante de qualquer cenário, quer seja um cenário devastador, cruel, que seja imposição, eles dizem que de momento nenhum a guerra ela vai ser permitida. Eu quero dizer em nota introdutória, eu acho que toda guerra é ruim. Toda guerra é ruim. E à luz das Escrituras, a guerra ela sempre terá consequências ruins. Mas nós precisamos entender que à luz das Escrituras também existem guerras que são justas. Existem guerras que a Bíblia classifica como justas. Primeiro ponto que eu quero observar, como podemos notar, que o texto nos mostra que Deus não se opôs à guerra. No versículo 2, quando Israel clama ao Senhor e diz que sairia em guerra, Deus não se opôs. E no versículo 3, Deus responde, dizendo que ouviu o pedido e que ia entregar os cananeus na mão do povo de Israel. Embora pareça que o que acontece nesse tempo vai contra o Evangelho, isso não é verdade. O que acontece no Antigo Testamento não vai contra o Evangelho. Não é um ensinamento contrário. O Evangelho não veio e destruiu e considerou que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento foi errado e que Deus errou no Antigo Testamento e agora aqui no Evangelho está consertando seus erros. Não. O Evangelho propõe a paz, mas não há paz sem justiça. E então também não há alegria sem que a paz e a justiça sejam estabelecidas. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria. Mas essas coisas elas são intrínsecas, elas estão ligadas, elas não podem ser separadas. O amor e a força não são incompatíveis na mente divina. Justiça e amor não se opõem com Deus. Não existe essa de ame o tempo todo e você vai fechar os seus olhos para a injustiça e que o amor vai passar por cima da injustiça. Não existe isso. O Antigo Testamento revela o reconhecimento e o apoio divino em validade da defesa, até mesmo na necessidade de eliminação de vida humana quando essas vidas elas se opõem à justiça e elas tentam provocar e promover a injustiça, tanto por nações quanto por indivíduos. Os que agem dentro de um cenário que se opõe à justiça, ao que está estabelecido por Deus, e passam por cima de vidas para estabelecer a sua falsa paz, isso biblicamente deve ser condenado, combatido. Há aqueles que, em uma falsa sensação de piedade, citam a Bíblia, querendo dizer, não matarás, está escrito nos mandamentos. E eles tentam dizer que toda a vida é dada por Deus e que não temos o direito de tirá-la com as próprias mãos. Mas esses mesmos falsos piedosos falham em ler o resto da Bíblia. E especificamente no próprio livro
de Êxodo que tem não matarás, existem uma orientação de Deus para a execução de crimes específicos. E até mesmo em Êxodo 22, versículo 2, existem um princípio de excludente estabelecido. Quando aquele homem do lar for surpreendido à noite com um ladrão assaltando a sua casa, colocando em risco a sua família, suas filhas, seus filhos, seu patrimônio, e ele matar esse homem, ele não está condenado pelas Escrituras. É a defesa da vida, é o que a Bíblia estabelece. Agora, eu não estou falando que é para você comprar uma arma e ficar esperando alguém, torcendo para alguém pular o seu quintal para você tomar essa ação. Isso é errado. Isso não é bíblico. Nós vamos observar que John Luke, o comentarista bíblico, equacionou o assalto contra a propriedade particular como equivalente a um assalto contra a vida da pessoa, visto que o indivíduo depende da propriedade para viver. João Calvino comentou dizendo que a lei do amor de Cristo requer a defesa do próximo quando ele é indefeso. A lei do amor de Cristo requer a defesa do próximo quando ele é indefeso. Paulo ensina que não é responsabilidade da igreja se apropriar de ferramentas e armas para promover a justiça por força. Observe bem, o papel da igreja é pregar o evangelho para que o pecador se arrependa. Mas Paulo diz que existe alguém ordenado por Deus, e esse é o magistrado civil, que ele deve usar apropriadamente a espada para punir o malfeitor e proteger aquele que é justo e anda na retidão. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Historicamente, irmãos, a igreja sempre viu a guerra defensiva como justa e apropriada de acordo com os limites das Escrituras. Observe que primeiro eu disse que a Bíblia estabelece limites à guerra justa. E como é essa guerra justa estabelecida pelas Escrituras? Em situação de defesa e em situação de ter que restaurar a justiça, restabelecer a justiça. Isso nos mostra que mesmo aqueles pacifistas históricos, eles tiveram de alguma maneira que entender que no lugar certo a guerra não fere os princípios bíblicos. Biblicamente, a guerra justa, como por exemplo Jefté e os amonitas, foi essencialmente um apelo para o céu decidir entre os adversários e Deus e o povo de Deus. Juízes capítulo 11, versículo 27. Jesus, irmãos, observe que talvez essa pregação seja chocante para você e você nunca tenha ouvido, mas eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estou mostrando os textos da Bíblia para você. Jesus ordenou aos seus discípulos a fazer algo, no mínimo, interessante, em Lucas capítulo 22, versículo 36. Observe comigo na tela. Ele disse: o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Irmãos, espada não servia para os discípulos carregar para cortar pão, para espalhar azeite. Não servia para isso. Jesus nos mostra com isso que ele se opõe a uma ideia falsa de um pacifista que não está nem aí para as injustiças. Alguns podem tentar espiritualizar o significado óbvio da instrução de Jesus, dizendo: olha, eles tinham espada, mas ele sempre pregou amor, nunca foi usado. Nós precisamos notar, irmãos, que Jesus, ele andava no meio de muitos perseguidores, e que nem todos eles estavam pré-ordenados por Deus para cumprir a missão de levar Jesus à morte. Jesus veio com a missão da morte, mas ela tinha um objetivo,
e precisava cumprir-se tudo aquilo que estava nas Escrituras. Ele estava falando de algo literal, de uma espada real. É aparente que seus discípulos entenderam errado, de modo equivocado, inicialmente, como deveria ser usado. Mas depois eles entenderam a missão no versículo 38. E quando eles têm uma atitude de um uso inepto, inapropriado, indevido da espada, Jesus corrige de um modo direto. A propósito, Pedro usou a espada de uma maneira equivocada, quando tentou evitar Jesus do caminho da cruz, e ele corta a orelha do soldado mau. E Jesus o advertiu, dizendo que se ele quisesse, ele tinha um exército de anjos que podia dar ordem, mas ele precisava cumprir com aquilo que estava nas Escrituras. A repreensão de Jesus a Pedro no uso da espada nos mostra que não é de qualquer maneira que a defesa deve ser utilizada. Por exemplo, se nós temos leis que regem o posse e a porte de arma, nós devemos estar sujeitos a ela. Se nós temos em nossa casa uma arma raspada ou uma arma que não é registrada, nós estamos pecando contra Deus. Isso é errado. Isso é indevido. Isso não está certo. Mas há a posse e o porte de arma dentro da legalidade. Eu não estou também aniquilando o fato de que Deus é um Deus poderoso e que zela pelo seu povo e de que usa de fatores sobrenaturais para proteger o seu povo. Deus fez isso no decorrer da história. Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos e muitos foram salvos pela divina providência de Deus, em cuidados especiais que Deus deu para a vida deles. Agora, nós precisamos entender que Jesus, o próprio Cristo, ensina que todos que lançam mão da espada, eles estão sobre um juízo especial de Deus. Eles vão ser responsabilizados por aquele uso. Isso não é uma proibição, mas é uma condenação daqueles que se aproveitam da permissão do uso da espada para promoverem violência, para saquear e para serem cruéis. Nós observamos, irmãos, que o texto nos mostra Israel indo até os cananeus. E os israelitas, versículo de número 3, parte B. Os israelitas destruíram totalmente a eles, as suas cidades. E aquele lugar se chamou Orpá, que significa destruição, o lugar destruído. Isso sempre foi um tema delicado, difícil de se tratar, de trabalhar. Nós temos o mais notável fato sobre a doutrina da guerra justa em Agostinho de Hipona. O Santo Agostinho, quando ele escreve um livro chamado A Cidade de Deus, ele faz um insight sobre a guerra santa, à luz das Escrituras, como que era entender o papel da guerra e como que o povo de Deus devia se comportar diante disso. Para Agostinho, a guerra justa deve ser uma reação ao mal feito. Ela é benigna, asperitas, no termo latino, ou seja, ela é uma reação violenta, fruto de um ataque violento, para se colocar, se estabelecer a justiça. Mas ela é benigna, tal como quando o pai repreende um filho. Irmãos, os nossos filhos pecam e nós precisamos corrigi-los. E de uma maneira direta, quando nossos filhos pecam, nós devemos corrigi-los. Nós não ficamos correndo atrás dos nossos filhos procurando que eles errem para a gente poder discipliná-los, mas é uma reação imediata, correta, que nós temos. Quando há um erro nos filhos, nós vamos lá e disciplinamos eles. Tal é a guerra justa. Quando há um erro, quando há uma infração de um povo,
de um lugar, de uma nação, Deus se usa, e muitas vezes, disso, da guerra santa, para corrigir e estabelecer a justiça, a paz e a prosperidade, quer seja na nação própria ou em outras nações. Um ato de amor, um ato de misericórdia para com aqueles que estão sobre o jugo pesado dos injustos, dos impiedosos, dos ímpios, dos malfeitores, daqueles que são ditadores, e é algo feito para que a paz seja restabelecida. Agostinho diz ainda que Deus usa as guerras para purificar e castigar os costumes corrompidos dos homens. Veja que de tempo em tempo, irmãos, os homens eles vão se desviando de Deus. Se nós lermos as Escrituras em ordem direta, nós vamos observar o quanto o povo de Deus erra e é disciplinado, e quantas nações falham e são disciplinadas. E uma das várias disciplinas do Senhor foram as guerras naqueles tempos. Eu estou chegando em 2 Crônicas, na verdade passando por 2 Crônicas agora, na leitura da Bíblia em um mês. E quando nós observamos o livro dos reis, o livro das crônicas, nós vemos reis pecando, nações pecando, Deus vindo com outra nação, disciplinando, purificando, ajustando aquela nação através da vara da disciplina e colocando as coisas no lugar, a paz, a justiça e a prosperidade novamente. Os homens se corrompem. Através da corrupção, homens subjugam outros homens. Nações tornam-se impérios pessoais. Ditadores se estabelecem e se perpetuam no poder. E, infelizmente, com tristeza, nós devemos reconhecer que a guerra restabelece a ordem. Quando Donald Trump sai dos Estados Unidos, em uma ação inteligente, vai até a Venezuela sem ferir civis comuns e prende Nicolás Maduro, aquele que está no poder há 27 anos com um domínio, não só ele, outros antes dele e com ele, 27 anos, dominando e subjugando um povo, que faz o povo viver, irmãos, com cerca de $1 por mês, enquanto ele tem mais de 6 milhões de ouro em bancos suíços, em ouro. Sabe o que é 6 milhões de propriedade em ouro? Em quilos de ouro, propriedade de ouro? Eu trabalhei com um venezuelano em Campos, e olha só como são as coisas, irmãos. Se eu tivesse vindo para aqui pregar hoje aleatoriamente, falando sobre isso, eu vou pastor, quer ficar na moda, pregando sobre assuntos que estão na time. Não, irmãos, eu prego continuamente. Eu cheguei nesse assunto hoje. Observe como que Deus ele cuida de dar ao povo dele as orientações no devido tempo, de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo. Deus não está nos deixando fora de tudo que está acontecendo no mundo. Isso nós precisamos notar. Eu trabalhei com o venezuelano, ele veio para o Brasil. Veio dentro da legalidade, não veio como imigrante legal, nada de veio dentro da legalidade, ele veio para trabalhar, junto com toda a sua família. Hoje estão bem estabelecidos na região de Gruçaí, com propriedades, com casas, com todos eles empregados, trabalhando, já tiveram filhos, já se casaram aqui, uma bênção. O pai dele tinha um carro. O carro furou o pneu. O preço do pneu do carro era mais caro do que o próprio carro quando o pai comprou, ao ponto de ele não ter como consertar o pneu do carro, ter que abandonar o carro. Se coloca um povo em situação de miséria, completa vulnerabilidade, injustiça social, má distribuição de renda, e o que Donald Trump faz é um ato de injustiça. Podem espernear os esquerdistas, os ideológicos, podem espernear, não tem como dizer que isso não é um restabelecimento. Porque Donald Trump vai falar por causa do petróleo. A Rússia, a China, o Irã estão fazendo o que lá? Esse tempo todo dando apoio à Venezuela, não resolvendo problema nenhum, o povo sofrendo, escravo. O que eles estão fazendo lá esse tempo todo? Petróleo, dinheiro.
Se existem valores circuncidantes ao que está sendo feito, nós precisamos entender o que é primordial. Se a paz e a justiça está sendo restabelecida, nós precisamos entender que Deus não desaprova essa ação. Os caluniadores da fé cristã poderiam reconhecer a providência que se vale do flagelo da guerra para corrigir e pulverizar a corrupção humana e atormentar as semelhantes aflições almas justas e meritórias, que faz com que depois da prova passem a melhor destino e retém a terra e os seus desígnios eternos. Agostinho disse ainda que o governante sábio irá declarar guerras por necessidades reais diante das injustiças humanas, mas embora o governante sábio aprove estas guerras, ele faz sempre com pesar e lamenta as injustiças humanas e as destruições que as guerras trazem. Ainda citando Agostinho, ele repudia totalmente a afirmação de que as nações poderiam fazer guerra para criar impérios. Sabe o que a Rússia está fazendo, por exemplo, na Ucrânia? Desenvolvendo seu império, bombardeando, atacando, querendo expandir suas fronteiras, domínio territorial. Uma guerra injusta, não é aceitável. Uma guerra que tem ataques em tempos de que há bandeira branca hasteada, é uma guerra injusta. Uma guerra que ataca civis comuns desarmados, é uma guerra injusta. Em outro livro, Contra Fausto, ou em um artigo especificado, Agostinho reafirma a importância da autoridade para determinar a necessidade da guerra. Ou seja, ela não é aleatória, ela não é uma rebeldia, uma rebelião civil. Os civis pegam madeira, pau, porrete, correntes, armas e saem para a rua. Isso não é bíblico, isso não é aceitável. Querendo ou não, aqui nós precisamos considerar o que aconteceu em 8 de janeiro errado. Não estou falando que foi um ato de guerra, ou que foi um atentado terrorista, nada disso. Isso aí já é narrativa. Só que nós precisamos entender que nós temos aqui uma democracia. Se aceitamos a concorrência da democracia em um pleito político, quem perdeu, perdeu. Não tem como a gente querer, perdi nas eleições, vou ganhar na briga. Não tem como, isso está errado. Isso foi um episódio muito errado que a direita conservadora promoveu, ou pelo menos que se foi colocado como um ato da direita conservadora. Erraram, e estão pagando caro por aquele erro. O cenário podia ser outro bem diferente. Estou pagando caro por aquele erro. Quero notar para os irmãos que pessoas sem um aval oficial daquilo que está estabelecido como aquilo que está estabelecido como princípios e valores através de um poder constituído, não deve ser quebrado. Ele vai dizer ainda: qual é o mal em guerra? Será que o maior mal da guerra é a morte de alguns que irão morrer cedo ou tarde, breve ou futuramente, para que outros possam viver em paz? Será que esse é o pior mal da guerra? Isso é pura antipatia covarde e não um sentimento religioso correto das Escrituras. Os males piores da guerra são o amor pela violência, a crueldade vingativa, a inimizade feroz promovida e a resistência selvagem com ambição de poder. Isso são os males, os piores males de uma guerra. Observe que o versículo 26 e 27 nos mostra, irmãos, que exatamente isso está aqui aparecendo.
em uma nação. Versículo 26 e 27 nos mostra assim: porque Esbom era da cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e de cuja mão tomara toda a terra até Arnon, pelo que diz os poetas. Vinde, olha só, o cântico, um cântico altivo, um cântico de ambição, de um domínio de poder expresso. Vinde, Esbom, edifique-se, estabeleça-se na cidade de Seom. Deus não aprova, nunca aprovou, nunca aprovará reis, impérios, nações que saem à guerra simplesmente para esbanjar o seu poderio militar, a sua força de arma, o seu poder nuclear. Deus desaprova, desabilita, condena. Deus levanta, na verdade, nações resistentes para punir essas coisas, e de um modo necessário deve-se aplicar força e infligir castigo quem em desobediência a Deus se coloca em submissão à autoridade legal. Um termo latim muito usado era o jus ad bellum, que significa justiça da guerra, que era utilizado em circunstâncias em que guerras poderiam ser travadas com justiça, mas ele também sempre utilizou uma sistemática chamada justis in bello, a justiça na guerra. Tem a justiça da guerra, quando a guerra é justa e deve ser considerada legal, e também a guerra precisa ser justa nela. Existe uma imagem no tempo da guerra do Iraque real, que ganhou prêmios, uma fotografia que ganhou prêmios no mundo todo. Um fotógrafo pega a imagem de que um tanque de guerra ele está vindo nas ruas do Iraque, procurando os terroristas que tinham atacado os Estados Unidos. Observe mais uma vez, uma resposta ao ataque em sua terra. E aí, um menininho nu, ele vai e para na frente do tanque de guerra. Não tinha a IA ainda não, é real. O fotógrafo pega aquela foto daquele menininho na frente do tanque de guerra, em que o soldado para o tanque de guerra, em meio ao bombardeio, desce do tanque de guerra, pega o menininho e leva para dentro do tanque de guerra, colocando ele em segurança. Isso é justiça na guerra. Circulou muitas mídias durante o ataque ou a resposta de Israel ao Hamas na Palestina, em que os soldados eles juntavam as crianças, alimentavam as crianças, davam abrigo para as crianças em suas tendas lá na Palestina. Isso é a justiça na guerra. As considerações morais devem restringir o uso da violência na guerra, não deixando com que os soldados possam agir de um modo desordenado, cruel. Existe uma guerra ordenada, em que Deus diz: olha, o povo estava indo para a terra prometida, o povo não queria pegar terra nenhuma de Arad, irmãos. O povo estava indo para a promessa de Deus. O rei de Arad vem, ataca, leva cativos, Israel reage. Depois, quando Israel está caminhando pelo deserto, indo em direção àquilo que Deus tinha dado a eles de promessa, versículo 10 até o versículo 20, nós vamos observar Israel se deparando com injustiça estabelecida e também sendo ordenado por Deus a cumprir a missão de estabelecer a justiça e a paz por onde eles estavam passando. Eles nem ficaram ali, observe isso. Israel nem ficou ali naquelas terras que eles tomaram posse, irmãos. Eles estão indo para a terra prometida. Note, não há um desejo aqui de estabelecer o seu próprio reino, o seu império. Não. Para a defesa e para a promoção da justiça. Somente nessas duas circunstâncias, a Bíblia nos deixa claro uma aprovação com tristeza de uma guerra justa. Quando em defesa e quando na intervenção e promoção do mal.
Isso vai acontecer no tempo dos reis inúmeras vezes. Até para com Israel isso acontece. Quando nós lemos Abacuque, Deus vai dizer: olha, eu vou ferir outras nações com vocês, e depois eu vou ferir vocês com outras nações, para a disciplina de vocês, porque os reis se desviaram, o coração dos reis foram para a idolatria, eles perderam o senso de adoração, o senso de voltar-se para Deus, de veneração a Deus, de confiança em Deus, e Deus vinha com outras nações e punia eles porque eles ficavam maus, faziam o que era mal diante dos olhos de Deus. Padrão de disciplina. O texto nos apresenta esse padrão. Em meio às ações vitoriosas do Senhor, nós vamos observar um povo rebelde. Observe isso, irmãos. O texto nos mostra que depois de o povo conquistar de volta aquilo que tinha sido saqueado, restabelecer a ordem, no versículo 4, o povo murmura contra Deus, se desvia do Senhor. Eles veem a vitória da mão do Senhor, eles estão vendo Deus cumprindo aquilo que tinha prometido a eles, e eles se desviam do Senhor. Existe essa frequente repetição no Antigo Testamento. Isso acontece aqui com o povo de Deus, baixos e altos, peca, volta. Isso acontece depois no tempo do juiz. Vinha um juiz, reinava. Quando o juiz morria, o povo ia lá, idolatria. Vinha um rei, reinava. Daqui a pouco o rei se desviava do Senhor, Deus disciplinava. Aqui está acontecendo também. Deus vai dizer para Moisés: olha, o povo pecou, e Deus manda uma praga. Deus nem comunica com Moisés, Deus manda uma praga direta. As pessoas eram picadas por serpentes e morriam. Morreu muita gente em Israel, versículo 6 diz. E aí o povo se arrepende diante da disciplina do Senhor. E vai dizer, versículo 7: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. E então Moisés orou pelo povo. E Deus manda ele fazer uma serpente de bronze. E quem olhava para ela ficava curado. Era picado, mas não morria. Ele faz essa serpente de metal, coloca ela em evidência, e quem olha para ela é curado. Depois disso, nós observamos que Deus, Ele dá ao povo a condição de ver os seus sinais, as suas maravilhas, as suas ações, as suas intervenções, o seu domínio. E Ele é um Deus que domina todas as nações. Ele não usa só Israel, Ele não tem domínio só do exército de Israel, naquele tempo do Antigo Testamento. Como Ele tem o domínio de todas as nações, de todos os tempos. Ele é o Deus, o Senhor, que domina todas as coisas. Quando os povos se desviavam, se obstinavam, Deus corrigia com disciplina. Deus não dava direções em todo o tempo de batalhas e conquistas. Por exemplo, no tempo dos reis, os reis queriam estabelecer os seus impérios. Os reis de Israel, eles iam para batalhas que Deus não aprovava. Sabe o que acontecia? Eles eram derrotados, eles eram destruídos. Mas quando o próprio Deus direciona o povo a estabelecer a ordem, a paz e a justiça, o povo tinha vitória. Foram muitas guerras. O versículo 14 do capítulo 21 de Números vai citar o livro das guerras. Observe comigo aí. E isso me chamou a atenção pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Esse livro, ele não é canônico, não aparece nas Escrituras. Existem outras citações desse livro, mas o livro das guerras eram livros que tinham uma coleção de canções comemorativas, em que os reis, eles escreviam palavras de vitória sobre aquilo que Deus tinha dado a eles. Vitórias em diferentes situações, em diferentes povos. Deus, Ele foi o Senhor das guerras. Ele é o Senhor das guerras, porque Ele domina sobre todas as nações e sobre todos os povos. Eu quero, em termo conclusivo, irmãos, dizer aos irmãos: esse Deus que levou os israelitas a resgatar um povo que tinha sido sequestrado, que levou os israelitas, aqui no capítulo 21 de Números, a agir em detrimento da malfeitoria. Eu quero pedir, Miguel, para a gente cantar, se puder, Somos Teu Povo, no final.
A gente vai cantar porque essa música ela nos mostra essa realidade. O povo de Deus que anda no caminho do Senhor, que está aqui para fazer o que Deus estabelece. E esses reinos que estão estabelecidos, muitas vezes eles querem reinar sem Deus. O grande problema dos reinos, das nações, é que eles querem reinar sem Deus. Eles querem impor os seus reinos com os pilares da queda. O povo que caiu, está em depravação. Eles querem estabelecer o domínio diante desses pilares. Ambição, domínio dos mais fracos, torturas, desigualdades, imposição da miséria, carrascos que vão se tornando ditadores sobre os seus povos, que se sustentam às custas de uma falsa paz. Por exemplo, o Irã fez um apagão, promoveu um apagão, que ninguém tem acesso à informação de nada que está acontecendo no Irã desde ontem, porque eles estão atacando aqueles que estão ali promovendo cultos, adoração e dizendo que o domínio ditatorial no Irã é errado. Tem um apagão, ninguém tem noção do que está acontecendo lá. Diante dessa realidade de que os povos caíram, estão em declínio moral, caminhando contra Deus, eu quero informar os irmãos que nós temos um reino já estabelecido que nunca falhou e que nunca foi perdido. Temos um rei que reina em poder e majestade e vai intervir definitivamente um dia, e ele não tardará, ele não falhará. Nós temos um rei que já lutou a guerra do resgate. Mateus capítulo 20, versículo 28 diz que ele entregou a sua vida em resgate de muitos. Nós temos um rei que já conquistou a nossa possessão de terra eterna. Em João capítulo 14, versículo 2, esse rei diz: vou preparar-vos um lugar, e então virei e vos levarei para mim mesmo. Esse é o nosso rei. Os reinos, irmãos, por melhores ou por mais perversos que sejam, eles não subsistirão. O Rei eterno, que é o Cordeiro, dominará a todos. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Rei, para a glória de Deus Pai. Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 10, diz assim: e são também 7 reis, 5 já caíram. Isso aqui é a profecia. Já tivemos 5 reis na terra que já caíram. Se nós pegarmos desde o Antigo Testamento, os impérios estabelecidos, desde a Síria, Babilônia, Roma, Grécia e Egito. 5 reis já caíram. Outro ainda não é vindo. Não tinha vindo ainda na época de João, esse rei. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ele vai durar um pouco de tempo. Esse reino da terra, que nós estamos falando aqui, que é injusto, que é mau, que é depravado, que escraviza as pessoas, que subjugam as pessoas, que são ditadores, eles vão reinar e vão durar um tempo. Versículo 11 diz assim: e a besta que era e já não é, e ela também é o 8º. Ou seja, tem 7 reinos, e tem o reino das trevas, que aqui está simbolizado na besta, que é o reino de Satanás. Ele tem o 8º, e é os 7, ou seja, a influência de Satanás sobre os reinos e os impérios malignos, que são maus, que promovem injustiça, que subjugam, eles estão sob influência de Satanás. Mas ele não é o próprio reino das trevas estabelecido por um tempo. Nos últimos tempos, Satanás vai ser solto, ele vai dominar. Vão procurar a morte e não vão achar. Mas ele ainda não tem essa liberdade de agir. Está preso.
mas ele influencia reinos. Versículo 12: os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não, agora ele está falando de reino, presta atenção, está falando de reis diferentes. São 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, no mundo, quando Satanás vier dominar, de 10 pessoas terão reinos diferentes e estabelecerão reinos diretamente a serviço de Satanás. Eles não estarão só sob influência, mas eles estarão dominados por Satanás. Receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 13. Eu estou lendo Apocalipse 17. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Viu? Todos eles têm o mesmo intento. Eles querem domínio, eles querem se alinhar. O alinhamento dos poderes globais. Eles querem andar juntos. E aí eles vão alinhar tudo que eles têm ao poder e à autoridade de Satanás. Satanás vai imperar através deles. Não vai ser uma figura que vai ficar lá no céu com um monte de chifre, ele vai ser grandão, as pessoas vão ver, não. Ele vai vir e vai dominar esses reis de um modo que vai ser perceptível, vai ter uma percepção do domínio deles, porque a autoridade da besta vai estar no poder deles. Agora, observe bem, versículo 14: o triunfo do povo de Deus, que luta batalhas que Deus já venceu. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora note a nossa promessa aqui, irmãos: vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Eu posso ouvir um amém? Esse é o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus que sempre lutou batalhas do Senhor, ordenadas por ele. Agora, quero aplicar alguns princípios práticos aqui para finalizar o meu sermão. Você pode... Por que, pastor, você está pregando isso hoje? Irmãos, eu estou pregando isso hoje, em um tempo que nós vivemos um cenário complicado mundial. Existe uma tensão global hoje. Isso é um fato. E Israel sempre foi o termômetro do mundo. Desde 2023 nós estamos vivendo uma tensão, que ela só vem ganhando força. A incursão militar de Donald Trump, que vai até a Venezuela, o Irã, que estabelece apagão, não quer informar ninguém do que está acontecendo lá e se fecha. A Rússia, que está se alinhando para tentar continuar as guerras e com mais força dominar parte da Ucrânia. A China, que está ali quietinha vendo o que está acontecendo no mundo, para ver como que ela vai agir em favor dos seus benefícios econômicos, financeiros, capitalistas, mas através de viés ideológicos comunistas. Eu estou pregando esse sermão hoje, nesse cenário. De modo prático, você pode passar por um tempo de guerra ainda na sua geração. Sabia? Você precisa saber que em tempo de guerra você tem que se defender e resistir o que é injusto e pecaminoso. Um cristão não é um caça-guerra, um sanguinário, mas ele sempre será chamado em tempo de guerra para atuar em nome da justiça. E existem duas opções diante do cenário de guerra. Você pode fugir para se proteger ou enfrentar para vencer. Só tem essas duas opções. Na época de Hitler, com o nazismo, nós tivemos essas duas opções sendo estabelecidas ali. Por exemplo, Dietrich Bonhoeffer foi um pastor
que atuou na época do nazismo. Ele era pastor, pregava o evangelho, mas ele fez uma missão dele mesmo. Se você quiser ler sobre isso, você pode procurar a história chamada O Espião Fiel. É a história de Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor na época do nazismo, que foi quem foi o infiltrado na equipe de Hitler para envenenar Hitler. Ele falhou. E lendo a história, é engraçado que o pai dele, que era um médico do alto escalão da Alemanha, fala assim: um pastor pode mentir? E ele vai dizer: em proteção da vida e para enfrentar o mal em tempo de guerra, é aquilo que Deus usará para bem do seu povo. Ele foi pego, ele não conseguiu cumprir sua missão, ele foi posteriormente executado, mas ele foi um exemplo de quem não se acovardou, mas que teve ações inteligentes e sábias em tempos de guerra. Nós temos nos Estados Unidos um homem que marcou a sua época, chamado Martin Luther King Jr., que lutou. José está estudando tudo isso, né? Eu ainda não estou estudando, não. Martin Luther King Acho Jr., que eu vou. ele lutou, irmãos, contra a guerra racial nos Estados Unidos. Ele não pegou em arma, ele pegou em livros, na Bíblia e na pregação, mas ele não se acovardou e fugiu. Ele teve uma ação direta. Quero, de um modo espiritual, também aplicar na sua vida. Talvez você passe por batalhas, por lutas. Você precisa saber que você tem um Deus que é um Senhor, que luta as suas batalhas, que te fortalece nas batalhas e que dá vitória ao seu povo para a sua glória. Você não luta sozinho. Você nunca estará em uma missão como um servo do Senhor, em obediência à palavra de Deus, e não terá o próprio Deus do seu lado. Confie no Senhor, entregue as suas batalhas nas mãos do Senhor e saiba que Ele rege a história, como também rege a sua vida, e tem tudo sob o controle dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, somos o teu povo. Nós te suplicamos que o Senhor guarde a sua igreja em tempos difíceis, e que essa mensagem possa ser um alerta, uma vacina, uma preparação para o seu povo. Nós não sabemos os tempos que iremos passar, mas nós sabemos que o Senhor nos chama a fidelidade, à observação da palavra e ao cumprimento daquilo que o Senhor já nos deu como orientação para cumprirmos, ó Deus. Ó Pai, tenha misericórdia das nações. Nós oramos com tristeza pelo Irã, oramos com tristeza, Senhor, pelo povo sendo massacrado na Ucrânia. Oramos, ó Pai, com tristeza sobre impérios ditadores que se estabelecem no mundo, trazendo agonia, aflição, dor, destruição, miséria para o povo. Deus, que o Senhor possa usar nações como vara de justiça para frear o avanço do mal, para restabelecer a paz e a justiça, e assim nós temos alegria. E mesmo que todos os impérios aqui da terra fracassem em tentar estabelecer a justiça e a paz, nós sabemos que aquele que está sentado no alto do sublime trono, o Rei dos Reis, ele jamais falhará. E o Senhor, que tem o seu povo nas suas mãos e domina todas as coisas, há de guardar a sua santa igreja e fazê-la marchar resoluta, porque o Cordeiro já venceu. Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o inferno, triunfou sobre Satanás e domina eternamente com poder, majestade e glória. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor, que é o Senhor do seu povo. O culto foi legal. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma o coração. És o pão do caminho, a
silenciosa e seramos assim. O que vocês acharam? Achei maneiro.